Bom, meu nome é Valmor João Pitinini, nasci em Encantado. Eu nasci em 1941. O meu pai se chamava Hilário Pitinini e a minha mãe Tarsila Peretti Pitinini. Onde o meu pai trabalhava, meu pai tinha 20 anos quando eu nasci, trabalhava como contador, mas era um contador prático. Perto dos colonos daquela época, ele era privilegiado, porque ele estudou no Anchieta e chegou a concluir o ginásio no Anchieta. Só que aí terminou o dinheiro e ele teve que voltar para a cidade trabalhar. Lá ele casou, a minha mãe era professora e parou de ser professora quando casou. E de Encantado não tenho muita lembrança, só uma lembrança que tinha um primo que não gostava do meu pai e quando meu pai, pelas crises que a firma passou, foi despedido, ele soltou foguete. Uma mágoa que a minha mãe carrega toda a vida. E esse primo, hoje os filhos deles estão aqui em Porto Alegre, são amigos, mas nunca mais as famílias, depois daquela foguetama, nunca mais a família se aproximou. Aí a gente veio para Porto Alegre, meu pai foi trabalhar num atacado da Rua da Praia, da Voluntários, e a gente morava no fim da linha São João. Eu me lembro que tinha os bondes, eu era 2, 3 anos de idade. Era uma casa pequenininha e, curiosamente, fui descobrir, 50 anos depois, ou 40 anos depois, que a minha sogra tinha morado lá, na mesma casa. Mundo pequeno, né? E a minha sogra, o pai dela era dono da confeitaria Vigor, na Alberto Bins, perto do antigo Colégio Farroupilha, que era o colégio alemão na época. Bem, fomos para Bento Gonçalves, o pai foi gerenciar uma loja lá, e lá fiquei praticamente até completar o 2º grau. Teve um ano que eu vim a Porto Alegre, estudei 1 ano no Rosário, e aí terminou o dinheiro, voltei. E me preparei vestibular em Bento Gonçalves. As duas famílias, uma veio de Lavarone, na Itália, do norte, e a outra veio de Mantua, também lá do norte. Eles eram, digamos, para aquela época, o meu bisavô era considerado rico, tanto que ele deixou propriedade para os 5 filhos lá. E o meu tataravô era charuteiro e veio da Itália e ganhou eles não ganhavam, eles recebiam uma terra que eles tinham que pagar, né? Bom, e a família teve altos e baixos econômicos e meu pai também participou desses altos e baixos, tanto que quando a gente veio para Porto Alegre, a gente veio com uma mão na frente e a outra atrás. Eu tinha 18 anos, o motivo da vida foi eu fazer o vestibular, se não viesse todo mundo não ia ter chance, e era muito pretensioso cá entre nós, eu não vim passar para a medicina, eu vim para tirar o 1º lugar, né? Imagina a pretensão do colono lá de Bento, né? Mas durante o vestibular eu me contentava com o último, e no final passei com o 28º. Só estudei sem cursinho, sem nada. E naquela época era difícil, tão difícil como agora, mas talvez um pouco mais, porque não tinha tanta faculdade. Só tinha Santa Maria e Porto Alegre. Bom, na verdade, eu estudei no Colégio Marista de Bento. Mas teve um intervalo que eu fui interno em Farroupilha, no Colégio Santiago de Farroupilha. Também dos 9, 10, 11 anos, né?
Entrei com 8 anos no internato e saí com 11. A história, talvez, não sei se não é censurável, mas o problema foi que tinha um marista. Os professores daquela época, tanto na parte das irmãs quanto dos irmãos, alguns eram semi-alfabetizados, eles tinham, sei lá, o primário, coisa que vale, eram pessoas muito primitivas, mas esse padre marista era metido a abusar de criancinha. Mas abusar no sentido assim, ele pegava no colo e queria ficar fazendo carinho, e eu me rebelava. E ele descobriu que eu só tinha medo do galinho anisé. Então ele me prendia no galinheiro. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, morria de medo preso no galinheiro. E aí um dia, eu não sei se ele ficou com medo da minha reação, que ele disse para o meu pai: tira ele da escola, porque isso aí não vai dar em nada. E aí meu pai não se conformou, me internou em Farroupilha. E aí foram 3 anos maravilhosos, quer dizer, maravilhosos, 3 anos de internato. Aprendi a comer tudo que a vida oferece, era feijão, arroz, era reza, E de Farroupilha eu voltei a Bento, terminei o ginásio no colégio marista. Aí Bento não tinha opção, ou era ser contador, ou não era ser nada. Então eu vim para o Colégio Rosário. Nesse meio tempo, o Elis Musnello e o deputado Paulo Micaroni e mais outra pessoa lá de Bento conseguiram levar um colégio estadual para Bento. E aí, quando terminou o dinheiro, que eu não podia mais ficar em Porto Alegre, eu morei com a minha tia, que era a mãe do Heraldo Hermann, que foi presidente do Internacional, lembra? Eu morei então com essa minha tia, os últimos 3 meses, que tinha terminado o dinheiro, concluí o Rosário e voltei a Bento. E aí sim, foram anos maravilhosos, porque era uma vida boa. O colégio era à noite, o dia era livre. Eu jogava sinuca, eu jogava ping-pong, eu jogava futebol de campo, futebol de salão, acordava às 9 da manhã. Eu só tive uma experiência tão boa quanto essa nos Estados Unidos. Porque em Bento eu acordava de manhã, 9 horas, ia para a barbearia, ler os jornais de Porto Alegre, depois ia para o lado, tinha uma tabacaria, eu ia piruar as revistas, depois ia para a sinuca, onde eu ganhava um dinheirinho, e depois ia jogar ping-pong, eu também ganhava dinheiro, porque eu chegava a dar 9 e 10 pontos para os meus adversários e faturava um dinheirinho. Sem contar que de tarde a gente visitava a zona, que era... e que tinha um padre que ficava olhando quem passava no trilho dos trens e ficava controlando quem passava por lá. E no outro dia ele via e dizia: vocês andaram na zona e tal. E eu, mas como é que ele sabe? O padre sabia tudo. E treinava no esportivo. Era eu, era o Baldi, José Baldi, ele é nome de anfiteatro lá no Clínicas, e mais outros guris. O time esportivo não tinha gente para fazer 2 times, né? Então a gente completava e treinava com os profissionais, levava aquela paulada, mas então era uma vida muito boa. Mas meu pai teve uns azares, porque ele perdeu tudo no comércio lá, que ele deu muito fiado, e aí gente pobre, gente não conseguia pagar. Aí ele começou uma empresa de caminhões, ele comprou um caminhão, no segundo caminhão, terceiro caminhão, e numa véspera de Natal, os 3 caminhões dele caíram dentro do rio Taquari, virou a balsa. E aí, você sabe que o motor dentro da água se vai. Tiraram os caminhões, mas nunca mais prestaram.
a gente botou a primeira linha de ônibus urbano em Bento. Antes disso, também a gente fazia a linha Bento Encantado, onde eu era o cobrador. E foi uma escola, porque em Bento Encantado tu sai de Bento, vai a Garibaldi, vai a Coronel Pilar, vai a Roca Salles, vai... E no meio do caminho tem um monte de vilas. E para cada uma tinha um preço. E eu era o cobrador e todos os gringos regateavam no preço. Então eu aumentava o preço e diminuía até chegar ao valor, pronto. Ficavam felizes, eu também. E era um exercício diário. E de tardezinha a gente voltava a Bento, e aí vinha, era um verdadeiro Bye Bye Brasil. O ônibus trazia galetos, trazia queijo, mortadela e tal. E no outro dia eu ia entregar no comércio, ia vender. E aí tinha um trauma, né? Porque eu passava na frente do Colégio das Freiras, com o saco de mortadela e de queijo nas costas, e pensava, essas mulheres nunca vão querer dançar comigo, né? Entregador de queijo e mortadela. Mas enfim, nunca... Essa é a vantagem de Bento, viu? Eu era pobre, mas era igual. Os outros eram mais ricos, mas era igual, porque não tinha essa história de dar carro para filho, de dar dinheiro para filho. Rico e pobre era tudo igual, ninguém tinha dinheiro, né? Aliás, dinheiro só foi aparecer depois de 66, com a reforma Campos Bulhões. Até então, era uma miséria. O pessoal esquece, fala, revolução, os milico e tal, mas a realidade é essa. O Brasil se tornou um país viável a partir da administração de Campos Bulhões no Ministério da Fazenda. Porque uma coisa que o pessoal não avalia, quando fala, os militares e tal, o Brasil, em 1964, era uma porcaria. Todas as exportações brasileiras davam 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Hoje é 265 bilhões de dólares. Bom, então, todo mundo era pobre. E eu, né, fiz o vestibular, passei, não tinha dinheiro para ir nas atividades, tinha que pagar isso, pagar aquilo, eu não conseguia. Eu tinha 2 camisas, 1960, perdão. 65 eu me formei. E daquela minha turma, na primeira leva, acho que só eu passei. Depois, nos anos seguintes, os outros foram entrando. O Baldi, inclusive, tinha feito antes de mim e ele foi ser aprovado no 3º vestibular. E o Baldi, coitado, ele era muito bom de bola, mas ele tinha um trauma, ele estava sempre com medo do sol. E não é que ele teve um melanoma e morreu com 40 anos, né? Então, são essas coisas da vida. Mas, enfim, eu tinha 2 camisas, uma calça. Então, a camisa eu trocava todos os dias, a calça no fim de semana, eu ficava de calção. E assim foi levando até conseguir trabalhar. Aí eu entrei para a Clínica Pinel. A Clínica Pinel foi fundada no dia 28 de março de 1960 e eu comecei lá no 1º de junho de 1960. Bom, eu nem sabia o que era psiquiatria, nem sabia o que fazia um psiquiatra. O Marcelo Braia era o dono, o diretor, era um velho, ele tinha 36 anos. Ele foi entrevistado pelo Moon aí com 90 e poucos, agora ele tem 97. Imagina, eu tenho 80, ele tem 97. Quer dizer, ele tinha, na verdade, 96 para 97. Ele tinha 36 anos e eu tinha 18, quando ele fundou a Pinel. Então, era um médico, ele já tinha 4 anos nos Estados Unidos e tal. E aí comecei a trabalhar, fiz a minha primeira prestação
na Rua da Praia, lá tinha uma loja que depois virou o nome de Kirk, né? Meu irmão trabalhou lá nessa loja, eu vi a minha ficha de crediário, eu comprei uma camisa em 10 vezes de R$6, uma coisa assim. E a vida foi indo, fui trabalhando e lá pelo quarto, quinto ano eu era rico, porque eu tinha 4, 5 empregos. Eu trabalhava na Pinel. Na Pinel eu tinha 2 cargos, um como atendente e depois como instrutor, e ganhava. Aí eu fiz concurso para o IAPB, eu era atendente do IAPB, Instituto de Pensão dos Bancários. Tá? Naquela época, para tu ver como as coisas são diferentes, quando eu me formei, digamos, o delegado regional veio me trazer a minha credencial de médico. Eu me formei no dia 5, no dia 15 eu estava trabalhando como médico, mas durante todo o curso eu fui atendente. Lá eu conheci um monte de médicos, o Eduardo Paglioli já era formado, o Gabriel Tabal, o Miguel Tabal, o Francisco Figueiredo, um monte de médicos, hoje que são história, né? Trabalhavam lá nesse setor. E então, além disso, eu fui depois ser interno da brigada. Acumulei, então, o meu 3º emprego e meio, porque a Pinel eu tinha 2. E depois também consegui trabalhar no Hospital Espírita. Então, eu ganhava na Pinel, ganhava na brigada, ganhava no IAPB, ganhava no Espírita e vendia livros. Eu tinha uma renda muito boa. E eu declarava imposto de renda, isso me ralou depois. Porque quando eu me formei, eu fui fazer residência na Pinel, mas eu já estava em formação analítica na época. Eu fui aceito no 5º ano. A formação analítica era 16 sessões por mês de análise, um salário mínimo cada sessão. Então vocês calculam, botam os valores de hoje, o que seria, né? Daria que é 1.000 o salário, né? Daria 16 mil por mês que eu pagava. E podia pagar. Eu pagava o aluguel dos meus pais, eu ajudava meus pais, nessa altura eu estava rico, né? Diga-se passar, meus irmãos, eu tinha 3 irmãos mais, todos eles também passaram pelas mesmas dificuldades, todos trabalhando. A minha irmã mais nova morreu muito cedo, o meu irmão também morreu recentemente, assim, alguns anos atrás. E a minha irmã que está viva e foi professora da URGS, da área de economia. Ela fez doutorado na França, enfim, ela tem uma carreira brilhante também, ia dizer, um pouco exagerado, né? Mas enfim, ao lado disso eu era do time da faculdade de futebol, eu jogava na FAURGS, eu era do centro acadêmico, eu tive todos os cargos possíveis do centro acadêmico. E uma das coisas que eu me orgulho é que quando eu me formei, eu recebi o título de sócio benemérito do Centro Acadêmico Sarmento Leite. É um dos poucos que tem esse título. Então era muito ativo, vocês podem imaginar. E depois que eu me formei, aí eu diminui um pouco, né? Eu tive que sair do Espírita. E, por sinal, o Espírita queria que eu continuasse. E até foi engraçadíssimo, porque reuniram toda a diretoria para me convidar.
E eu disse, mas olha, desculpe, mas eu já assumi compromisso, eu preciso fazer uma residência. Não, doutor, residência nós damos essa do administrador, pode ficar aqui com a gente. Para ver como eles eram simplórios, né? Mas gente boa. Fui preso, porque a atividade do centro acadêmico, eu ocupei todos os cargos possíveis, desde tudo que você pode imaginar, né? E o meu presidente era o João Carlos Ass Sobrinho, já ouviu falar nele? O Ass, um belo dia desapareceu, a gente não sabia dele, soube que ele tinha ido para a China fazer treinamento militar, mas não era a China, parece que foi Cuba. E voltou guerrilheiro. E aí, minha gente, eu estava com gripe em casa, o centro acadêmico acéfalo, com febre, vieram lá, tem que lançar um manifesto, tal. Eu disse, mas é burrice lançar manifesto. Não, mas não tem problema, tá bem, bota o manifesto. Aí saiu o manifesto, foi publicado na Voz Operária, né? O jornal do Partido Comunista. E depois disso ainda teve mais um agravante que eu não entendi muito bem o que houve. Eu só sei que eu estava de plantão no Espírita e foram me buscar. Foi uma guarnição do Exército e me levou preso. E nessa, como é que se diz, nessa prisão eu fui colocado no SESB, era um, lá atrás do abrigo menores, ali na Praia de Belas, lá no morro tem um buraco e lá eles colocavam os adolescentes infratores. Eu fiquei preso lá uns dias, poucos, estava triste de ter sido preso. Até que toda a diretoria foi presa, aí eu fiquei aliviado, porque está todo mundo preso. Só que eles foram soltos e eu não, porque eles não sabiam que eu tinha sido preso. E impetraram o mandato de segurança, que ainda existia naquela época, e esqueceram de mim, porque eu não sabia que eu estava preso. E eu fiquei, aí eu me senti mal. Dentro dessa prisão, foi coisa interessante, uma primeira... A pessoa que veio correndo, me abraçou e me disse, cuida, não fala nada, tem um agente do DOPS infiltrado. Era uma mulher, a única mulher no meio de não sei quantos homens. E entre esse grupo tinha um grupo que eram os chamados terroristas. Na verdade, era um bando de pobres coitados, mas eles foram presos por supostamente irem dinamitar pontos estratégicos de Porto Alegre. Eu atendi alguns deles até porque eu era meio psiquiatra naquelas alturas, né? E eles eram uns guri bobos, assim, eles não era colono nem nada, eram uns pobres diabos, essa que é a verdade, mas eram terroristas do Brizola. Foram vendidos assim, saiu na imprensa. E nós fizemos, depois que a diretoria se reuniu lá na prisão, nós fizemos a primeira Termed. É um jogo de futebol, fizemos uma bola de pano e os terroristas contra a medicina. A primeira Termed. E outra coisa que eu me lembro engraçada foi que de manhã, o meu medo, eu vou ser bem franco, eu não tinha medo de ser espancado, de ser torturado, porque naquela época não havia muita história de tortura. Isso começou em 71, né? Depois do AI-5 e tal. Mas naquela época a gente era preso e eu fui preso com salário do espírita. 13 mil cruzeiros, que era o que eu pagava o aluguel dos meus pais, era 8 mil o aluguel. E os 13 mil do espírito era para o aluguel. E eu pensei, vão me roubar esse dinheiro. Então, morri de medo que me roubassem o dinheiro. Mas no primeiro dia que a gente estava lá, de manhã cedo, o carcereiro disse, eu vou na fruteira, vocês querem alguma coisa? Eu disse, 0 hora.
eles, não era 0 hora, acho que era a última hora, ou 0 hora, enfim, já era 0 hora. E eu disse, então, ele, imagina, mas por quê? Qual é o problema? Não, é que o senhor pode confeccionar uma mensagem para os seus colegas, os seus asseclas, sei lá, o seu bando fora daqui, e mandar uma mensagem. Ele disse, deixa de bobagem. Então me traz 1 quilo de banana. Pronto, vou comer banana. Adivinha em que a banana veio enrolada? No jornal, óbvio, né? E eu olhei para aquele assim, idiota, né? Por que não traz o jornal? Porque eu queria saber se tinha um noticiário da prisão, porque eu estava lá, ninguém sabia onde eu estava. Eu trabalhava tanto que ninguém sabia onde eu andava. Porque podíamos imaginar que eu ia ser descoberto dias depois, né? Porque ninguém ia me descobrir lá. Bom, e aí, passada essa fase, eu me formei. E segui com 2 empregos, mais a residência. Eu fui uma exceção, né? Porque o residente não pode ter emprego. Mas no meu caso, como eu estava em análise e era muito cara, foi permitido. E então, aí eu segui como médico do IAPB, médico da Brigada, médico da PIDEL. Fiz 2 anos de residência, terminei. Nesse meio tempo, a Brigada não pagava direito, era muito difícil de receber. E eu morria de medo que eu fosse me identificar como inimigo da trincheira, né? Então, me pagava mal e eu morrendo de medo. Eu participei de junta médica do sargento Alberi. Lembra? Nunca ouviram falar do Alberi? Contam que o Fidel Castro teria dado $1 milhão para o Brizola começar a guerrilha aqui no Brasil. O Brizola disse que foram $100 mil. Mas o fato é que o Brizola usou o dinheiro lá na fazenda dele do Uruguai. Tá? Só que os cubanos começaram a pressionar e aí o Brizola teve que fazer a tal de guerrilha. E aí um coronel, Jefferson Cardinho Osório é o nome dele, montou um grupo que entrou no Brasil via Paraná, pelo Rio Paraná e tal, que era para iniciar a guerrilha aqui no Sul. Nesse grupo estava o sargento Alberi. Bom, eles duraram uma semana, né? Estavam sendo monitorados, todo mundo sabia da história, eles duraram uma semana, foram todos presos. E o sargento Alberi era da Brigada aqui do Rio Grande do Sul. E a Brigada queria se livrar dele, era uma bomba. O que ninguém sabia na época é que o Alberi era na verdade, agente da CIA. E ele que provavelmente entregou a guerrilha toda, né? Porque ele tinha curso de antiguerrilha no Panamá, no exército americano. Então era um índio lá de 3 passos, muito... tipo desses caras de campanha, assim, mas era muito vivo. E aí eu fui... Chamaram... A Brigada queria... que ele fosse considerado incapaz para o serviço militar. Aí ela desligava, lavava as mãos, entregava para a DOPS, para a polícia, enfim. Eu não tinha nada que ver, eu era doutorando. E eu disse, tu vai ter que ir lá junto, me disseram. Eu disse, não, mas eu sou doutorando. Não, tu vai como conselheiro da junta. Eu disse, ai meu Deus, vai estourar em mim essa história. Aí fomos examinar o tal de sargento Alberi. Imagina,
eram soldados da aeronáutica, todos armados de metralhadora, cercaram toda aquela zona central lá de Porto Alegre, aí trouxeram esse cara como se fosse o Bin Laden, né, daquela época. E meus colegas disseram, não, vamos declarar ele incapaz e vamos embora. Aí eu disse, não, olha aqui, esta porcaria, aqui 20 anos vai voltar, vai tudo ser revisado. E vão dizer que nós servimos a ditadura. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dizer que ele está sadio, nada mais, nem que está apto ou inapto, ele está sadio, que é o que nos compete. Bom, aí vai uma história longa, porque depois ele foi, aí a brigada ficou pé da cara com a gente, IPM contra nós. E aí foi uma fusarca, porque o IPM nos inocentou, aí foi IPM contra IPM que tinha inocentado os médicos. Até que um dos coronéis envolvidos era amigo do coronel Pacheco, que era o poderoso da brigada na época e mão direita do Hildo Meneghetti, e ele mandou arquivar. Mas a gente levou um sufoco. Em 61, legalidade, eu tenho até o meu certificado de voluntário da legalidade, eu fui para o Palácio do Governo como voluntário, metido, né? Eu tinha 19 anos, em 61 tinha 20 anos. E lá no Palácio, aquela confusão, porque vai ser bombardeado, o pessoal morrendo de medo, e eu olhando aquilo. E de repente, deu um vendaval em Gravataí e destruiu casas, feriu gente, etc. E pediram para o Brizola mandar alguém para lá. E aí eu estava lá, caminhando pelos corredores e tal. Aí um oficial disse, não é tu que é o médico? Eu disse, olha, médico não, eu sou estudante, né? Não, mas vai se serve. Pega aí os brigadianos, vai a Gravataí, como representante do Brizola, e resolve a questão lá. Eu, tá bom, fui. Pensei, onde é que eu fui me meter? Cheguei lá, os médicos tudo vieram me prestar contas, os médicos de Gravataí, os senhores já de idade, eu com a maior cara de pau, ouvindo, disse, muito bem, tomaram medidas adequadas, vou transmitir ao governador, o Brizola vai ficar muito feliz com vocês, tal, fugi de lá, porque pensei, o que eu vou fazer aqui se eu tiver que atender alguém, né? Bom, mas nesse início eu me esqueci de uma coisa importante, né? Que eu estive com o John Kennedy, né? Em 63, foi o ano que ele morreu. Eu fui selecionado como líder estudantil brasileiro na época, para ir num programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Foi uma experiência de sonho, né? Porque em Harvard ficamos uma semana, eu tive aula de política com Henry Kissinger, com Haldeman, que era o secretário de Estado depois. Enfim, experiências assim maravilhosas. E na Casa Branca eu fui selecionado para falar do grupo de estudantes, fui selecionado para falar com o Kennedy, né? Então na faculdade além de ter sido selecionado para os Estados Unidos, eu jogava na seleção da faculdade e na seleção da FAURGS. E também disputei campeonato praiano, onde o time da FAURGS representava a Tramandaí. E nós jogamos o praiano de futebol de areia. Enfim, era muito ativo, né? Vocês podem imaginar. Muito legal. Bom, depois
digamos, muito trabalho, sabe? Eu trabalhei muito na vida. Bom, esses 5 empregos vocês podem imaginar. Mas quando eu me formei, depois eu fui largando os empregos e eu fiquei com 2 faixas da Previdência, que uma época eu quis me demitir, depois felizmente não fiz isso, agora é o que está me garantindo aí um dinheirinho. Trabalhei no plano de estruturação da saúde mental do Estado. Esse plano foi em 81, mas eu trabalhei de 74 a 82, ou por aí. Nós reestruturamos o São Pedro e a ideia não foi minha, foi do Carlos Gari Faria. Já ouviu falar dele? O Carlos Gari, por influência de um colega nosso que fazia especialização em psicanálise na França, a gente aprendeu como funcionavam os arrondissements de Paris, né? Então, a ideia é eles concentraram os serviços em diferentes arrondissements. E a gente resolveu fazer o seguinte: no São Pedro, a gente uniu os pacientes pela proveniência. Entende? Então, todos os pacientes da região sul, Pelotas, Rio Grande e tal, era um grupo. O pessoal de Santa Rosa, Santo Ângelo e tal, outro grupo. O pessoal da Serra, o pessoal do litoral. E a gente ia depois treinar os médicos da região para receber esses pacientes. E nós conseguimos reduzir de 5.000 para 1.200 pacientes no São Pedro. Sem trauma, sem botar ninguém na rua, sem expulsar as pessoas, só nesse trabalho. Eu ainda bolei mais um negócio que não deu certo, porque o Estado era caloteiro. O Estado deveria ajudar 400 entidades que cuidavam de idosos, né? Então era o Ministério, era a Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado que era responsável. Só que o Estado não dava o dinheiro. E eu fiz um plano que cada um dos 400 receberia um paciente do São Pedro, né? Desses idosos do São Pedro, iria para um desses asilos e ficaria lá. Selecionamos os primeiros, fracassaram, porque eles alegavam que os pacientes eram muito complicados. Aí fui eu do São Pedro selecionar os pacientes, selecionei 20. E aí eu descobri uma coisa que vocês vão se horrorizar, e pode até nem ser verdade, mas é assim que me foi contado. Naquele processo de tirar as pessoas de São Pedro, eu fui selecionar mulheres para os asilos. E vinham as mulherzinhas, as joias de pessoas, assim, estavam 30 anos internadas, 40 anos internadas. Como é que elas estavam lá esse tempo todo? É que as famílias, quando iam para a praia, deixavam as domésticas do São Pedro e não iam buscar. E as irmãs usavam como mão de obra barata. Claro, não pagavam. Então, em troca de casa e comida, teve gente que viveu a vida no São Pedro. Eu digo para vocês que isso é uma coisa que é complicado de provar. Estou falando para o mundo. Mas, então a gente encontrou mulher, eu encontrei mulher com 70 anos que tinha entrado com 7 anos no São Pedro. E pessoas razoáveis, não eram deficientes mentais ou psicóticas graves, não, eram pessoas comuns, simples, mas passaram a vida trabalhando no São Pedro, trabalho escravo. E não sei se você sabe, né? Tinha 1.500 pacientes para 2 médicos, um médico. Então até o médico jamais veria os 1.500 pacientes. Isso mudou nos anos 60 em diante. À medida que os novos psiquiatras foram treinados, porque até então o psiquiatra era treinado na base da tutoria, né? Ele acompanhava o psiquiatra mais antigo, que também tinha sido formado a facão, e ia se tornando psiquiatra. Mas depois que começou o curso de formação de psiquiatria
do Davi Zimmermann em 57, o da Pinelli em 60, começou a formação psiquiátrica no Estado. E aí houve uma revolução no São Pedro. Porque esse pessoal cheio de entusiasmo, cheio de novas ideias, entrou lá para dentro. O São Pedro foi revolucionado com esse novo pessoal. Bom, até que veio a turma da Reforma, que a gente chama Turma da Lama, né? Liga Antimanicomial, que era na verdade Lama, que simplesmente resolveram, eu comparo assim, o doente está lá com oxigênio, respirando mal, e eles pisam no tubo, né? E matam o paciente. Enfim, é uma outra história. Os hospitais foram sendo fechados, foram deteriorados, e aí como é que se diz, uma crônica de uma morte anunciada, né? Quer dizer, os hospitais não tinham recursos, prestavam maus serviços, então porque prestavam maus serviços, eles tinham que ser fechados. É um círculo vicioso. Mas a verdade é que nos anos 60 nós só tínhamos dois tipos de paciente: o paciente pobre e o paciente previdenciário. Não havia uma clínica privada como depois se desenvolveu. Bem, nessa altura eu já visitei o Kennedy, me formei com um título de sócio benemérito, e eu sempre fui um médico bem comportado. Eu sou sócio jubilado da MIRIGS, sou sócio jubilado da MB, sou sócio jubilado da ABP, só não sou sócio jubilado do sindicato, porque nessa fusarca toda o sindicato não era uma coisa que me interessasse. Eu sempre estive ligado e tal. Depois eu fui presidente do Clube do Médico durante muitos anos. Acho que de 74 a 86, depois quando eu voltei dos Estados Unidos em 96, eu ainda fiquei mais um ano. Eu fui emprestado pelo INAMPS, na época INPS, né? INAMPS, eu fui emprestado para o Estado. Aí eu trabalhei no Estado 6 anos emprestado. Depois voltei. Não. Eu praticamente eu fiz a formação psicanalítica, que eu parei, e a formação psiquiátrica. Na verdade, eu fui autodidata, eu me tornei uma espécie assim de... Eu era um dos poucos que atendia velhos. Então, eu diria assim, eu comecei a psicogeriatria. E aí é uma história interessante, porque eu na Pinel, eu tinha um paciente que era um judeu alemão, que aparentemente era pobre. Os colegas judeus alemães que o mantinham, tentaram mandar ele para Israel, onde ele tinha uma irmã, mas ele ficou um mês lá, a irmã mandou ele de volta. E aí eles resolveram colocá-lo no Lar dos Velhos. Mas o Lar dos Velhos só aceitava se eu fosse junto, se um psiquiatra fosse junto. Né? No caso, eu era o psiquiatra dele. E eu fui. Eu trabalhei 3 anos no Lar dos Velhos da comunidade israelita. Então, eu ganhava a gasolina. Eu tinha um Fuquinha, eu ia até... Mas tem coisas interessantes, porque era eu e o Moacir Scliar. Ele na parte clínica e eu na parte psiquiátrica. Então... O Moacir estava sempre me fazendo relatórios, eu até guardei os relatórios, estão por aí. Ele escrevia muito direitinho a biografia das pacientes, tal e coisa. E a gente se dava muito bem e ficamos trabalhando 3 anos juntos. Então, o fato de ter trabalhado 3 anos no Lar dos Velhos me deu assim uma clientela digamos, entre os os judeus, digamos assim, muito grande. E, consequentemente, eu fui estudando e fui, digamos, me envolvendo. Em 71 fui representando
o Rio Grande do Sul no congresso, o primeiro congresso, a primeira jornada brasileira-argentina de psicogeriatria em Buenos Aires. E aí lá foi fundada a Sociedade Brasileira de Geriatria, foi fundada a Sociedade Gaúcha de Geriatria. Enfim, eu sempre estava no lugar certo, na hora certa, essa que é a verdade. Até para ser preso, né? Eu estava no lugar certo. Sempre as coisas aconteceram assim, muito ao natural. Talvez porque eu ocupasse tantas casas nesse jogo de xadrez que é a vida, né? Que sempre dava eu no final, né? Porque eu estava lá, né? Na hora de ser preso eu estava lá, na hora de ser solto eu estava lá, na hora de viajar para os Estados Unidos eu estava lá. Bom, nesse meio tempo eu casei, tive 3 filhos. A minha ex-esposa, né? O nome dela é Vera. Eu namorei ela quando ela era estudante de medicina na PUC. Eu paguei a formação toda dela. Ela é uma pediatra homeopática. Mas o casamento durou 13 anos. E eu estou há 36 anos casado com a Helena, que é, digamos, a Helena é uma pessoa assim, muito assim, inteligente, muito competente. A Helena é professora titular. Ela foi professora titular de endocrinologia na Católica e titular de medicina interna na URGS. Bom, e com a Helena, ela foi fazer o pós-doutorado dela em Michigan. E aí eu fui junto. Eu consegui me desvencilhar de todos os meus compromissos, né? O meu consultório, eu consegui uma sorte, assim, um rapaz que se formou em Pelotas, ele assumiu o meu consultório. Quando eu voltei, ele saiu e me entregou de volta. Então, o meu consultório não sofreu solução de continuidade, ele foi muito correto. E lá em Michigan também foi uma guinada na minha vida, para ser bem franco, né? Olha, é difícil de descrever assim. Ann Arbor, que é a sede da Universidade de Michigan, é um oásis, é uma cidade universitária riquíssima. O hospital, no inverno, com a neve, dava para tu caminhar nos corredores do hospital, fazer 1.800 metros. Eram 5 hospitais interligados. A cidade é uma joia. Tinha mais livrarias que Porto Alegre. Era a sede da Borders Books and Music, que se tornou uma grande livraria dos Estados Unidos, depois faliu. Em 91, nós saímos pelo mundo para descobrir um lugar onde ela pudesse fazer o pós-doc. Então, nós fomos visitar serviços lá em Londres, em Edinburgh, né? Tinha Paris e tinha Ann Arbor. E aí eu dizia para ele, Helena, todos esses serviços são maravilhosos, Londres é maravilhoso, Edimburgo é maravilhosa, mas dinheiro é aqui. E realmente ela foi, em seguida ganhou um grant de $150 mil da American Diabetes Association para desenvolver uma pesquisa em Neurogrowth Factor, trabalhando com ratos. E eu dizia para ela assim, eu só quero viver a vida, não quero ver paciente, eu quero descansar, a minha vida até agora é tipo, vupt. Mas sabe como é que é? Tu tá lá numa cidadezinha pacata, as livrarias eu pulava de uma para outra, tu começa a ler numa, marca a página, vai lá na outra, segue lendo, vai na outra, segue lendo, para não gastar, tomando café. Mais um mês disso, saco que aguente, né? Ainda mais eu que tinha aquela minha atividade toda. Aí eu comecei,
eu via da cafeteria, da livraria, eu via uma escola de inglês. Eu disse, eu vou estudar inglês. Fui lá, me matriculei, era o aluno mais velho. Mas eu me tornei amigo do dono, ficamos muito amigos. E nesse meio tempo, eu descobri que na universidade tinha grandes rounds abertos ao público e a médicos e tal. Aí eu comecei a frequentar os grandes rounds. Uma maravilha, uma maravilha. Eles recebiam pesquisadores de ponta em psiquiatria de todos os Estados Unidos. Era uma vez por semana. Quartas-feiras era um grand round com uma sumidade. Lá eu conheci, por exemplo, a Kay Jamison Redfield. Já ouviu falar? Uma Mente Inquieta, a autora desse livro. Ellen Frank, que era fazia psicoterapia interpessoal. Mas aí eu descobri também que na universidade tinha o primeiro serviço americano de psiquiatria informática. E eu pensei, pô, é isso aí. Escrevi um e-mail, já sabia fazer e-mail, né? E escrevi um e-mail para o professor Norman Alessi, que era o chefe desse departamento, e ele me convidou para uma entrevista. Eu fui lá, e sabe que eu sou um cara simpático, né? Ficamos os maiores amigos. E ele já me convidou como professor visitante, porque eu era muito velho para ser aluno, né? Então, comecei, a primeira coisa que me disseram é o seguinte, qual era o sistema que eu preferia, que era o Apple ou o Windows? Eu disse, o Windows. E aí, ele me disse, que maravilha, é só tu, ninguém aqui quer saber de Windows. Então eles me deram uma sala toda equipada, 24 horas de internet, quando aqui nem tinha internet. E, digamos, para desenvolver software, desenvolver CDs, etc. e tal e coisa. Não sabia nada. E lá não tinha essa história. Eu era professor, então eu tinha que descobrir as coisas. Mas eu tinha um plano que era antigo, assim, que eu tinha começado até manualmente. Eu cismava com o pessoal que não citava autor brasileiro. Teses aqui, Porto Alegre, teses da URGS, da PUC, as teses todas citavam só autores estrangeiros. Não tinha brasileiro. Aí eu imaginei fazer um índice bibliográfico da psiquiatria brasileira. Como é que eu vou fazer isso? Falei com o chinês lá, que era um dos fellows. Ele disse, nós recebemos um software para desenvolver e tal. Se chama ProSite. Aí eu peguei o tal de software e disse, e agora? Como é que se faz? Ele, te vira. É tudo contigo. E aí fui, aprendi a manejar o ProSite, que é uma maravilha. O ProSite é o melhor indexador tu pode organizar teus livros, recortes de jornal, teus CDs, tudo nesse software. E também fazer indexação bibliográfica. E aí eu comecei. Quando eu voltei para o Brasil, eu apresentei um disquete com 600 ou 700 referências bibliográficas. Foi considerado um gênio, ele sabe tudo. 2 anos depois, eu apresentei CDs, já com 12.000 referências, e já era normal. Todo mundo já achava que aquilo não era nada demais. Depois, quando eu cheguei a 22.000 referências, todo mundo, que trabalheira, né? Mas nada demais, né? Mas então, ao mesmo tempo, um colega meu de São Paulo estava começando um jornal eletrônico. A gente se reuniu em Nova York
E aí ele me disse, olha, eu consegui licença na Inglaterra de fazer a Psychiatry Online Brasil, que vai ser associada a Psychiatry Online Itália e Psychiatry Online England, né? E tu me ajuda e tal? Eu disse, claro, colabora. E era o pessoal da Unifesp, praticamente, era quem estava envolvido nesse processo. Aí eu comecei a colaborar lá dos Estados Unidos, depois eu continuei colaborando aqui, até que esse colega teve problemas graves, ele teve que se afastar da medicina, e aí ele assume, é teu. E aí eu me tornei dono da Psychiatry Online. Eu fui em 95, voltei em 96, nós, digamos, estabelecemos o Psychiatry Online, que teve os primeiros números em 96. E eu não me lembro bem que ano eu assumi, mas já deve fazer mais de 5 anos. Até ele ficou bem emocionado, porque eu botei o nome dele, ele é fundador da Psychiatry Online, eu botei o nome dele, eu sou editor responsável. E agora eu estou tentando montar um esquema mais profissional, a minha filha da Austrália está me ajudando. Bom, falando dos filhos, né, eu tenho 4 filhos, 3 do primeiro casamento, 1 do segundo. A mais velha está no Japão, é professora universitária no Japão. O segundo é advogado aqui em Porto Alegre, mas não trabalha como advogado, ele é vendedor, ele trabalha com seguros. E a terceira está na Austrália, é marqueteira, ela é responsável por um órgão ela foi contratada agora por um órgão do governo australiano. E o meu genro australiano é especialista em TI, trabalha com Big Data, e o genro do Japão é arquiteto. Minha filha fez mestrado e doutorado na Universidade de Todai, de Tóquio, né? A mais famosa do Japão, concorreu com a japonesada toda e foi selecionada, e ela é considerada um gênio, né? Tenho 3 netos lá e tenho 2 netos na Austrália e 1 neto aqui. Na verdade, ele está tentando fazer games. Por enquanto ele está só jogando. Não, tem 30 anos agora. Mas ele tem problemas tem um certo autismo. E digamos, mas a gente convive bem com ele está bem. Participei da Sociedade de Psiquiatria, eu era secretário no tempo. Houve uma época que neurologia e psiquiatria estavam juntas. Tá? Então, um ano eu elegia presidente e secretário da Sociedade de Psiquiatria. No outro ano eu elegia presidente e secretário da Sociedade de Neurologia. Até que a gente, em 74, começou a trabalhar para separar as duas. Eu trabalhei nisso, era a gestão do Antônio Mostardeiro e eu, e então nessa época eu fui, enfim, era o secretário, era administrativo. Depois eu ainda eu tinha um cargo na Sociedade de Psiquiatria, depois, mais adiante, eu não me lembro bem qual é o cargo agora. E em função da Sociedade de Psiquiatria, eu fui representante da Sociedade de Psiquiatria no Congresso Mundial do Havaí. E lá eu participei da Assembleia Geral como representante e me inteirei, por exemplo, daquela questão da Rússia, os dissidentes russos. Isso eu escrevi, está tudo no Psiquiatria Online. Aliás, querendo saber mais de mim, eu escrevo desde 1996, praticamente uma vez por mês. E devo ter umas 1.800 páginas escritas. Todo mundo pergunta, e quando é que sai o livro? Eu já, digamos assim, acho
Eu talvez faça, mas eu já colaborei em vários livros, eu ajudei a fazer o livro da sociedade da ABP, fui eu que, digamos, forneceu a maior parte das informações. É que tem tanto livro, né, que mais um, eu estava querendo ver se eu tinha alguma coisa original para trazer, né? Porque repetir mais do mesmo, só a minha versão dos fatos, não tem lá muito sentido. Mas enfim, eu trabalhei na Sociedade de Psiquiatria, trabalhei na ABP, eu fui do Conselho Fiscal e desde então tenho sido assessor, praticamente. E, em função disso fui homenageado, né? Digamos, deram meu nome para uma sala, eu recebi uma homenagem na sessão inaugural. Eu acompanho a ABP desde o primeiro congresso, quer dizer, está no 38º, eu fui no primeiro. Antes disso, eu sempre fui muito associativo, né? Então, eu participei da antiga Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Higiene Mental do Brasil, que era um grupo de Pernambuco que, digamos, comandava. E em 65 começaram os debates para a formação da ABP. E o pessoal não comenta muito, mas um dos que foi importante nisso foi o José Flores Soares, que era o presidente da AMB, e o Manuel Antônio Albuquerque, que foi, digamos, foi o grande estruturador da ABP. Geralmente o pessoal fala mais do Leme Lopes, fala em outras pessoas, mas o grande articulador disso foi o Manuel Antônio Albuquerque, que é aqui de Porto Alegre. Mas, enfim, ele talvez não tenha recebido o reconhecimento. Eu só fui me dar conta que ele não estava entre os homenageados e eu achava que ele devia estar. Então fica o registro aqui que faltou o Manuel nessa homenagem aí. E isso foi uma consequência. Quando eu comecei a indexar, eu resolvi juntar tudo que foi publicado, mesmo de antes antes da indexação por selo e coisas que valem, e acho que já tiveram umas 300 ou 400 revistas de psiquiatria. Eu ainda não fiz o levantamento. Alguém falou em 3.000, não sei se chega a tanto, mas tinha muita revista espalhada e tal e coisa. E naturalmente, eu fui acumulando informações e fui buscando, e aí comecei a me irritar com o que eu lia a respeito, né? Visão política, né? O pessoal não estava interessado na história, estava interessado na sua história imposta por os demais, né? E aí então eu comecei a me contrapor aos fatos apresentados. Até outro dia, nesse congresso, veio um pernambucano e disse: "Ah, doutor, aquele seu trabalho de contraponto ao pessoal da reforma foi muito importante, eu nunca mais achei essa revista." Eu disse: "Eu tenho isso." Acontece que o Paulo Amarante, que é o grande mentor intelectual, escreveu um artigo numa revista Mente e Cérebro, se não me engano, por que eu sou antipsiquiatra. E aí ele descreveu a vida dele, né? Porque ele foi formado no hospital de crônicos, no hospital miserável, maltratos. E aí eu publiquei por que eu sou a favor da psiquiatria. Porque eu fui formado num bom hospital, tive bons professores, tive boas informações, tive boas vivências, sei o que é um doente mental, convivi com os doentes mentais, e meus ídolos não são Basaglia e coisa que valha. Meus ídolos são assim, pessoas daqui, Busnello,
Manuel, Marcelo Blay, esse pessoal, e brasileiros. Então, é mais ou menos, esse é o ponto. Tem eu nem vou citar, mas é um autor brasileiro, ele é psicanalista, e ele escreveu a história da psiquiatria brasileira, que ele tem um mérito, porque ele desencavou algumas coisas, só que a interpretação dele é completamente furada. Quer dizer, ele pegou arquivos brasileiros de psiquiatria, da Liga Brasileira de Higiene Mental, que teve 5 anos ou 10 anos de funcionamento, como sendo aquilo é a psiquiatria brasileira, quando na verdade é um aspecto da psiquiatria brasileira naquela época, naquele momento, E aí fui vendo, e fui escrevendo, e fui contrapondo, e de repente os psiquiatras me sentiram como uma voz que os defendia. Alguns talvez nem saibam bem o que significa, mas eu dei uma outra narrativa para os fatos que eram apresentados distorcidos. E isso, eu acho que muita gente reconheceu, tanto que sou bem tratado, bem considerado, né? E acho que é porque eu me tornei uma voz, digamos, uma voz do bom senso, da minha maneira de ver, né? Alguém poderá dizer a voz do retrógrado, a voz do conservadorismo. Não, eu sou muito crítico ao que se fez em psiquiatria, mas uma coisa é tu criticar dentro da perspectiva histórica os fatos, né? E esse pessoal adota um tom acusador contra os psiquiatras. Claro que foram feitas 1000 coisas erradas, porque psiquiatria é um eterno combate à ignorância. Psiquiatras, a psiquiatria, no modo geral, ela só agora que está entrando para dentro do cérebro, e ainda tenuamente, porque antes os tratamentos eram de fora para dentro, porque a gente realmente não sabe o que está fazendo. Então agora está se começando, desde os anos 60, começando a entrar para dentro do cérebro e a ter um vislumbre. Ainda está muito longe. E é interessante porque vocês veem pelo lado assim, da inteligência artificial, a robótica, os novos aplicativos, etc. e tal, que já utilizam conhecimentos de um cérebro que a gente ainda não conhece bem. E isso afeta a toda a ciência. E eu achei interessante, assim, até engraçado, porque eu, com 80 anos, nesse congresso, fui falar sobre novidades em psiquiatria. A minha mesa era sobre novas tecnologias, inteligência artificial, chatbots, toda essa... É uma coisa que, em algumas áreas da medicina, por exemplo, arritmia cardíaca, o sujeito que tivesse uma arritmia, ele tinha que correr para o hospital para fazer eletro e tal. Agora tem software, tem aparelhinhos, tu bota os dedos, tu já sabe se tu está com arritmia ou não. E assim vai para várias outras coisas. Já tem tecnologia, já tem softwares para atender pânico, né? A pessoa que sofre pânico, ela tem um software que ela fica respondendo. E isso é lento. Mas, por exemplo, a Elisa, já ouviram falar da Elisa? A Elisa foi a primeira terapeuta virtual. Ela surgiu
se não me engano, em 68. Eu ia dizer 64, mas não tenho certeza. Mas 68 foi desenvolvido pelo MIT, em que a pessoa faz uma entrevista virtual. E a Elisa age como se fosse um terapeuta. Bom, aula, a gente... Quando o tempo de Pinel, a gente dava aula na medicina. Mas depois que acabou o convênio, a gente parou. E em 68, eu fui convidado para dar aulas na PUC, da psicologia da PUC. Não tinha medicina na PUC. E aí eu dava aula de psicopatologia. E trabalhei até 77. Aí começou a me dar uma ideia assim de que aquelas meninas todas estavam se fixando nos médicos e não nos psicólogos. E aí eu resolvi treinar as minhas assistentes, que eram psicólogas, para assumir meu lugar. E quando elas estavam preparadas, elas assumiram. A maioria desistiu, foi se tornar psicanalista, porque as primeiras gerações de psicólogos quase todos viraram psicanalistas. A influência médica era muito grande. Só que agora esse mundo está mudando, porque antigamente para ser psicanalista tinha que ser psiquiatra. Agora não. Até por causa da crise, eu acho que não tem mais tanto médico interessado em psicanálise, e nem tanto louco como eu, que pagava aquela fortuna, né? Basicamente, hoje, a psicanálise virou uma profissão feminina e de psicólogas. Então, eu fiz um levantamento esses tempos para ver, eu estava escrevendo sobre a formação psicanalítica do Rio Grande do Sul, e vi que tem mais ou menos 450, 460 psicanalistas, a maioria mulher e a maioria psicóloga. Então mudou completamente, né? Não tem... O grave disso tudo é que agora tem o CRP, estão querendo proibir psicoterapia para médicos. A coisa deu uma guinada, digamos que é incrível, mas a gente está já vendo na Câmara a gente se movimentando para ter, digamos, essa exclusividade. Tudo virou um grande negócio. E, de certa forma, muitos psiquiatras passaram a ser só med-checker, né? Nos Estados Unidos, praticamente, sabe o que é med-checker? Só faz prescrição, não conversa com o paciente. Nos Estados Unidos até dá para entender, porque os processos foram violentos. 10, 12 anos de psicoterapias, a pessoa depois processa porque não obteve aquilo que ela almejava. Complicado. Os psicólogos não sofrem a mesma pressão. Porque a psicanálise tem o seguinte problema, é que a psicanálise trabalha com memórias reprimidas. Tornar consciente o inconsciente. Bem, eu não creio que tenha uma mensagem. Eu apenas mostrei assim que muito trabalho, muito esforço, muita sorte, as coisas... Eu trabalhei, mas as coisas correram bem para mim. Eu estava sempre no lugar certo, na hora certa. Até porque eu ocupava todos os espaços, não tinha erro. Então, posso ter esquecido coisas, mas essa múltipla atividade de muitos empregos, muitos locais de trabalho, muitas entidades, fez com que eu tivesse muitos amigos, muita gente. Eu diria assim, hoje eu sou mais conhecido até nos outros estados do que aqui.
Tem o santo de casa não faz milagre, mas digamos assim, eu me tornei realmente uma figura nacional por causa desse trabalho todo que eu faço e continuo fazendo e espero continuar fazendo. A gente está tentando profissionalizar a psiquiatria online, já formei uma firma, coincidentemente na Austrália, e essa firma administra, que é a minha filha lá, que está me dando uma mão, porque eu sou sozinho nessa história, eu faço tudo. Tá? Eu recebo os trabalhos, avalio os trabalhos, corrijo os trabalhos, publico, peço para mudar algumas coisas, enfim, eu sou o referido dos trabalhos, porque não tem estrutura para, digamos, receber e fazer aquilo. Tem problemas que tem que enfrentar, porque... E, digamos, tem que pensar na sucessão, né? A gente sabe que vai terminar, né? Então tem que pensar na sucessão, como é que eu vou fazer. Já quis que a BP assumisse o meu índice. A BP, eu tentei treinar um funcionário, mas não deu certo. É um trabalho tão chato que só eu mesmo vou fazer, viu? Eu brinco, né? Eu falei que para tu movimentar um veículo tu precisa HP, né? Horsepower, né? O meu trabalho precisa HB, horas Buda, sentado na frente do computador. Então, tem que encontrar um outro maluco que nem eu para fazer essas coisas, né? E todo mundo elogia, mas na hora de dizer, cara, quem sabe dar uma mão? Não, é muito trabalho, não dá. É difícil, viu? Tem certas coisas que tu te torna insubstituível. Pelo menos na tua imaginação, né? Eu sinto que muitas coisas vão acabar comigo, né? Paciência. Mas é assim, tudo é transitório nesse mundo, né?